Teste. Certo, tá saindo o som. Boa. Bom dia a todos. Eu sou o monitor Eduardo e hoje nós vamos para mais uma monitoria de Teoria Geral do Estado, Economia e Ciência Política. Na monitoria de hoje, a matéria vai ser sobre formas de governo e sistemas de governo. É uma matéria bem simples, uma matéria bem tranquila. Essa matéria eu já dei na monitoria passada, porém a monitoria ficou sem som, ficou sem áudio e acabou que não deu para ir para o YouTube. Então eu vou ministrar ela de novo, mais uma vez. Dessa vez eu já fiz o teste, pelo menos comigo está com áudio, então
É, eu acho que agora vai dar certo. Lembrando também a todos que tanto os slides quanto os resumos, as questões que eu vou fazer depois, tudo vai estar disponível no Drive. Eu vou mandar para a Giovana, ela vai colocar no Drive, e tudo vai estar disponível no Drive. Se tiver alguma dúvida também, pode perguntar durante a monitoria ou mandar mensagem no meu privado, ou me procurar na faculdade também. A matéria de hoje é Formas de governo e sistemas de governo. Uma matéria simples de teoria geral do Estado. Tanto o Antônio quanto a Luísa já devem ter falado com vocês sobre. E aqui é o que vamos estudar hoje: a monarquia, a república, o presidencialismo, o parlamentarismo e a diferença dos quatro e exemplos. É mais diferença desses dois e desses dois. É, é bem tranquilinho, são quatro temas fáceis, quatro temas bem diferentes, e eu acho que vai ficar bem fácil para vocês. Começando com o que é a forma de governo. Forma de governo é a maneira como o poder é exercido no Estado, especialmente em relação a quem governa e como chega ao poder. Então, forma de governo responde basicamente à pergunta: quem governa, e como essa pessoa chega ao poder. Não é só sobre o que o Estado faz, mas sobre quem manda no Estado. Isso é importante porque muita gente confunde com o sistema de governo. E o sistema de governo é, é diferente. Forma de governo é a monarquia e a república. Já o sistema de governo é o presidencialismo e o parlamentarismo, que tá aqui. Aqui são formas e aqui sistemas de governo. A primeira forma de governo é a monarquia. A monarquia é uma forma de governo em que o chefe de Estado é o rei ou a rainha. Mas o ponto mais importante não é o título, é a forma de acesso ao poder. Na monarquia, o poder é hereditário. Que é hereditário, ele passa de pai para filho, é no sangue. Quem manda é o sangue. E também ele é vitalício, é até a morte do rei ou até o rei passar o poder. Ele não depende de eleição, porque ele é hereditário, ele é passado de família, de pai para filho. Assim como a gente vê o que aconteceu com a Rainha Elizabeth da Inglaterra. A Rainha Elizabeth faleceu e passou para o seu filho, que era príncipe, agora é rei. Ou seja, a pessoa ela não é escolhida, ela nasce dentro da família real. Então não é escolha do povo. Você não escolhe quem é a família real. A família real é esse ponto. Agora, algumas características da monarquia. A monarquia tem três características principais. A primeira é a hereditariedade, que é de pai para filho. A vitaliciedade, que ela é para sempre, até a morte, ou o rei deixar de exercer e passar para o seu filho. E o poder ele passa de geração em geração. Por exemplo, uma empresa de família, onde o filho assume o lugar do pai, o filho assume a presidência do pai. E ela pode ser absoluta ou constitucional. A absoluta é, é como era antes, quando o rei ele era acima da lei. O rei ele era mais importante que a lei, ele podia mandar e desmandar tudo que ele quiser. Mas depois, como isso não fazia mais sentido, existiu a monarquia constitucional. A constitucional, ela é privada pela Constituição do país. Em alguns países, como no Egito, o rei era considerado um deus. Então, o poder não era só político, ele era religioso também. Isso é só uma curiosidade. Agora, falando sobre os tipos de monarquia, aqui. A monarquia absoluta. O rei, ele concentra todo o poder, enquanto a constitucional, o rei é limitado pela Constituição. O governo é exercido por outro órgão. Então, como no próprio Reino Unido. No Reino Unido existe a monarquia, existe o rei, existe a rainha. Só que o poder não é exercido pelo rei e pela rainha. Não é o rei e a rainha que manda no Reino Unido. Ele é pelo parlamento. O Reino Unido tem primeiro-ministro, tem presidente, e eles que mandam, não o rei ou a rainha. A Rainha Elizabeth não é quem manda no Reino Unido. No caso da absoluta, o rei ele manda tudo. Ele cria as leis, ele governa, ele julga. Por exemplo, na época do Luís XIV, o rei Luís XIV, ele tem aquela frase muito clássica, né? Que
o rei, o Estado sou eu. Então ele é o Estado, ele manda, ele governa, ele desmanda tudo que ele quiser. Agora, a Constitucional, o poder do rei, ele é limitado, porque existe a Constituição. E quem governa, de verdade, geralmente em países, que existem a monarquia, é o parlamento, primeiro-ministro. Por exemplo, no Reino Unido. Uma curiosidade também, que a monarquia inglesa, ela existe há mais de 1000 anos, mas hoje ela é mais simbólica do que política. A monarquia, inglesa, ela não manda, ela é mais simbólica do que política. Agora, a república. A república é muito interessante, porque a república ela é o oposto da monarquia. Ela veio como. é, Ela veio para quebrar a república mesmo, ela veio para contradizer a república. A república é o oposto da monarquia. Aqui na república, o poder vem do povo, e o governante ele é escolhido. Ou seja, ninguém nasce governante, todo mundo pode. Tecnicamente chegar ao poder, né? Nem todo mundo, mas basicamente todo mundo. Agora, a origem da república. Muita gente acha que a República ela surgiu nos Estados Unidos. Eu também achava antes de estudar. Mas não, ela surgiu na Roma Antiga. Depois ela veio se aperfeiçoar nos Estados Unidos. Ela surgiu na Roma. A Roma, ela era uma monarquia, mas derrubaram o rei e criaram um sistema onde o poder era dividido. Isso foi a primeira experiência republicana. Mas os Estados Unidos foram fundamentais, porque eles criaram a República moderna, com Constituição escrita, divisão dos poderes, organização clara. E a divisão dos poderes é muito importante para não concentrar o poder em um só. Porque o que que muda um presidente de um rei? Um rei, ele tinha todo o poder. Agora, o presidente, por que que não? Porque o presidente, ele tem limitações dos seus poderes. Ele tem a divisão dos poderes, como no Brasil, como eu falei na última monitoria, da divisão do poder legislativo, judiciário e executivo. Ele é limitado por esses três poderes. Então, é, o poder não fica concentrado em uma só mão. Essa é a diferença principal do rei e do presidente, do poder deles, no caso. E a palavra república, que é república, ela vem do latim, que significa res publica, ou seja, coisa pública, que quer dizer que o poder pertence ao povo. Agora, a comparação entre monarquia e república. Agora, a monarquia, você já nasce governante. Você fica no poder a vida inteira. Agora, a república não. Na república, você é eleito. Você fica no poder por um tempo limitado. Por exemplo, no Brasil, o mandato são 4 anos. Você pode se eleger, mas reeleger mais uma vez e ficar por mais 4 anos. Mas depois já não pode mais. Você tem que dar um tempo de pelo menos uma eleição e voltar. Agora, o contrário, nos Estados Unidos. Você só pode se eleger 2 vezes. O Trump está no seu segundo mandato. Então, ele não vai poder se eleger nunca mais. Nunca mais ele vai poder se eleger. Então, uma frase assim para decorar, a monarquia, ela é o sangue. Agora a república é pelo voto. Essas foram as formas de governo. Agora falando sobre os sistemas de governo. O presidencialismo, o parlamentarismo e o semipresidencialismo. O semipresidencialismo é o mais novo entre eles. Começando com o presidencialismo, um dos mais importantes porque é o atual do nosso país, do Brasil, que o presidente ele é tanto o chefe de Estado quanto o chefe de governo. Ele se confunde com essas duas formas. É, o sistema de governo ele responde outra coisa, não como você chega ao poder, mas como o poder ele é exercido. No presidencialismo, o presidente é a figura central. Aqui eu coloquei uma fotinha do presidente do Brasil e do presidente dos Estados Unidos. Ou seja, o presidente, ele representa o país e também governa. Ele é eleito pelo povo, aqui é eleito pelo povo, e tem um mandato fixo. Não depende do Congresso para continuar. No Brasil e nos Estados Unidos, temos o presidencialismo, com o presidente da República. Aqui. Agora, no parlamentarismo, já as figuras de chefe de Estado e chefe de governo são diferentes, e são exercidas por pessoas diferentes. O chefe de Estado normalmente é um rei ou um presidente, enquanto o chefe de governo normalmente é o primeiro-ministro, como
no Reino Unido mesmo. O Reino Unido existe o chefe de Estado, que é o rei, e o chefe de governo, que é o primeiro-ministro. E qual a diferença deles? O chefe de Estado, ele tem uma figura, mas ele representa, ele tem uma figura de representatividade. Ele representa o Estado dentro do seu Estado e fora, interno e externamente. Enquanto o chefe de governo, ele tem a função de governar mesmo, de criar, de governar. Ele tem a função de governar. E o chefe de governo, ele depende do parlamento. Se o parlamento acha que o chefe de governo não é mais confiável, ele não faz mais sentido estar lá, o parlamento pode tirar ele. Então ele pode cair a qualquer momento. Aqui, o chefe de Estado, ele pode ser um rei ou presidente, mas quem governa de verdade é o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro depende do parlamento. Se perder o apoio, ele sai. Aqui. E quem manda em cada um? No presidencialismo, o presidente governa. O presidente se confunde tanto com a forma de chefe de Estado quanto com a forma de chefe de governo. Agora, no parlamentarismo, o primeiro-ministro que governa. Ele é o chefe de governo. Agora, já no semipresidencialismo, que é como a Rússia, o presidencialismo, ele tem um presidente e também tem um primeiro-ministro. Putin, se eu não me engano, ele é o primeiro-ministro e não o presidente da Rússia. É, Isso na Rússia tem presidente e primeiro-ministro. Normalmente, no semipresidencialismo, o presidente manda mais do que o primeiro-ministro. Agora, alguns exemplos que eu coloquei aqui no mundo, que é o Brasil, república presidencialista, Estados Unidos também, república presidencialista, no Reino Unido, monarquia parlamentar, e na Rússia, um semipresidencialismo, com presidente e primeiro-ministro. Aqui. Agora, um resumo só para finalizar o slide. Monarquia é hereditário, passa de pai para filho. Na República é eleição, então, é, com o povo que elege quem é o chefe de Estado e governo. No presidencialismo, é o presidente que manda, ele se confunde com as duas formas. O parlamentarismo, o primeiro-ministro que manda, ele é o chefe de governo. Então, esse foi um slidezinho bem básico para a gente poder fazer a segunda parte da monitoria. Que seria algumas questõezinhas que eu coloquei, dissertativas e de alternativas, é, aqui, com a explicação do porquê da resposta. Aqui, questão 1. Explique detalhadamente a diferença entre monarquia e república, abordando origem, forma de acesso ao poder, duração do governo e responsabilidade política. Só um minuto para eu aumentar aqui um pouquinho. Aqui embaixo. Pronto. Aqui. Explique detalhadamente a diferença entre monarquia e república, abordando a origem, forma de acesso ao poder, duração do governo e responsabilidade política. A monarquia e a república são formas de governo que se diferenciam, principalmente pela maneira de como o poder é adquirido. Então é isso. É, Monarquia e república, a principal detalhe delas é a diferença em como você chega ao poder. Na monarquia, nós temos é, hereditário e na república é pelo voto. Mas vamos ver aqui a resposta. Se diferencia principalmente pela maneira de como o poder é adquirido e exercido. A monarquia é uma forma de governo mais antiga, com origem nas civilizações antigas, como o Egito e a Europa medieval, caracterizada pela hereditariedade, ou seja, o poder é transmitido dentro de uma mesma família, normalmente de pai para o filho. Além disso, o governante é chamado de rei ou rainha, exerce o poder de forma vitalícia, então é para sempre, até ele morrer. Aqui, ó. Permanecendo no cargo até a morte ou abdicação, quando ele passa para o filho. E tradicionalmente não possui responsabilidade política perante o povo. Então ele não tem responsabilidade nenhuma pelo povo. Se ele quiser fazer o que ele quiser, ele pode. Ele é acima da lei. Já a República tem origem na Roma antiga, com o objetivo de romper com o modelo monárquico. Então ela veio como oposição à monarquia. Nessa forma de governo, o poder pertence ao povo, sendo exercido por representantes eleitos
por meio de eleições, diferente, da monarquia. O governante possui um mandato temporário, então ele não é para sempre, e deve prestar contas à população, podendo ser substituído. Assim, enquanto a monarquia se baseia na tradição e é hereditária, a república se fundamenta na eleição, temporariedade e responsabilidade política. Então, no caso da república, o chefe de governo e de estado, ele tem uma responsabilidade política. Ele não pode fazer o que ele quiser. Ele é privado de algumas coisas. Aqui, agora, a questão de número 2. Só um minuto, pô. Aqui, tomar uma água. Aqui, ó, questão 2. Explique a origem histórica da República e sua evolução até o modelo moderno, adotado por diversos países. A maioria dos países hoje é uma república, poucos países são monarquia. A República surgiu na Roma Antiga. Isso aqui é muito difícil os professores cobrar quando surgiu, onde surgiu, em que ano surgiu, mas é interessante você saber. Quando o povo romano derrubou o último rei e estabeleceu um sistema no qual o poder não ficaria concentrado em uma única pessoa. Nesse modelo inicial, havia uma divisão de funções entre diferentes instituições e magistrados, como os cônsules e o Senado, o que representou uma ruptura com o poder absoluto da monarquia. Então é isso. A República ela veio para contradizer a monarquia, porque eles não aguentavam mais o poder absoluto da monarquia. Então a República veio quebrando isso, dividindo os poderes. Com o passar do tempo, o conceito de república evoluiu, especialmente durante a Idade Moderna. O grande marco dessa evolução aconteceu com a independência dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, já existia a república, mas os Estados Unidos que atualizou a república, ele que aperfeiçoou a república. No século XVIII, quando foi instituída uma república baseada em uma constituição escrita. Os Estados Unidos foi o primeiro país que teve uma constituição escrita, isso sim. Separação dos poderes e eleições periódicas. Esse modelo influenciou diversos países ao redor do mundo, consolidando a ideia de que o poder pertence ao povo. Assim, a República Moderna passou a ser associada, à democracia, participação popular e limitação do poder estatal. Então, a República ela faz muito mais sentido com a democracia. Por quê? A democracia é o poder do povo. E a República, quem coloca o chefe de Estado e o chefe de governo no poder é o povo, por meio do voto. Por isso que é muito mais democracia do que a monarquia. Agora, diferencia o presidencialismo e o parlamentarismo, destacando a relação entre executivo e legislativo e a estabilidade do governo. O executivo seria o presidente e o legislativo o parlamento. O presidencialismo e o parlamentarismo são sistemas de governo, não são mais formas. Agora a gente já está falando de sistemas de governo, que se diferenciam principalmente pela forma como o poder executivo, presidente, se relaciona com o legislativo. No presidencialismo, adotado por países como o Brasil, o presidente é eleito diretamente pelo povo e exerce simultaneamente as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Vou colocar aqui, ó, simultaneamente chefe de Estado e chefe de governo. Isso no presidencialismo. Ele possui mandato fixo e não depende de apoio do legislativo. Então, se o legislativo não gostar dele, eles vão ter que engasgar, engolir seco eles, porque ele não pode simplesmente tirar o presidente. O legislativo não pode fazer isso. Aqui, ó. Não depende do apoio do legislativo para permanência no cargo, que garante maior estabilidade institucional, embora possa gerar conflito entre os poderes. Sim, como a gente vê que está acontecendo hoje em dia, né? O poder, tanto o legislativo, com o executivo, com o judiciário, tudo brigando para ver quem tem mais poder. Por outro lado, no parlamentarismo, como no Reino Unido, o chefe de governo é o primeiro-ministro, que depende diretamente do apoio do parlamento. Caso perca essa confiança, pode ser destituído do cargo, o que torna o sistema mais flexível, porém menos estável. Nesse modelo, o chefe de Estado exerce funções mais simbólicas, enquanto o de governo é conduzido pelo parlamento. Assim, a principal diferença está na dependência política e na forma de manutenção do poder. Então, agora, no parlamentarismo, o chefe de governo é o primeiro-ministro.
Normalmente, chefe de governo é o primeiro-ministro. Normalmente não, sempre. E ele depende do apoio do parlamento. Então, aqui, o executivo depende do legislativo. Se o parlamento não confiar mais nele, ou se acharem que ele não faz mais sentido para a função dele, aqui, ó, caso perca essa confiança, ele pode ser destituído do cargo. Então, o que isso significa? Ele pode ser tirado do cargo. Quando o primeiro-ministro não fizer mais sentido para eles, eles podem tirar ele do cargo. É como se o presidente do Brasil, aqui no caso não é, mas é um exemplo, como o presidente do Brasil, o legislativo lá, os senadores e os deputados, acham que ele não faz mais sentido, eles vão e tiram ele. É como se fosse isso. É, o que torna o sistema mais flexível, porém menos estável. Pode ser, sim, mais flexível, só que realmente muito menos estável, porque pode ser que eles fiquem trocando, tirando, ou deixando muito tempo, como é na Rússia, né? Putin está há muito tempo. E nesse modelo, o chefe de Estado exerce funções mais simbólicas. Por exemplo, o rei ou a rainha da Inglaterra. Ele não governa, ele tem funções simbólicas, ele é mais a cara, mas quem é a sombra é o primeiro-ministro. Quem governa de verdade é o primeiro-ministro. É isso, basicamente é isso. Questão 4. Explica a diferença entre chefe de Estado e chefe de governo. Aqui é o que eu acabei de falar, relacionando com os sistemas presidencialista e parlamentarismo. Parlamentarista. O chefe de Estado, ele é a autoridade responsável por representar o país, tanto internamente quanto nas relações internacionais, simbolizando a unidade nacional. Já o chefe de governo é aquele que exerce a função administrativa e política, sendo responsável pela condução do governo e pela tomada de decisões. No sistema presidencialista, como o Brasil, essas duas funções são exercidas pela mesma pessoa, o presidente da República, que representa o Estado e governa simultaneamente. Já no parlamentarismo, essas funções são separadas. O chefe de Estado pode ser um rei ou um presidente, enquanto o chefe de governo é o primeiro-ministro, que detém o poder político efetivo. Essa distinção é fundamental para compreender o funcionamento dos diferentes sistemas de governo. Então, aqui, diferencia o chefe de Estado e o chefe de governo. O chefe de Estado, ele é responsável por representar o país. Então, o chefe de Estado, ele representa o país, dentro do país, quanto fora do país. Aqui, ó, internamente, quanto externamente, internacionalmente. Já o chefe de governo é aquele que realmente governa. O chefe de governo, ele realmente governa. A função dele é administrativa e política. Ele é responsável pela condução do governo. Ele é o governo. Agora aqui, ó, sistema presidencialista. Como no Brasil, o chefe de Estado do Brasil é o presidente da República. E o chefe de governo do Brasil também é o presidente da República. No presidencialismo, o presidente da República, ele tem as duas funções. As duas funções são exercidas pela mesma pessoa, o presidente da República. Ele é o chefe de Estado, ele é o chefe de governo. Agora, o regime parlamentarista, ele já divide o sistema parlamentarista, ele divide em duas funções. Ele divide as duas pessoas, o chefe de Estado e o chefe de governo, em figuras diferentes. O chefe de Estado, ele pode ser um rei ou um presidente. Aqui, ó, o chefe de Estado pode ser um rei ou um presidente. Enquanto o chefe de governo, ele é o primeiro-ministro, como no Reino Unido. Reino Unido, chefe de Estado é a rainha e o rei. Agora, o chefe de governo é o primeiro-ministro. Quem manda de verdade, quem tem o poder político de verdade, é o primeiro-ministro. Questão 5. Explique o conceito de semipresidencialismo, destacando suas características e as diferenças em relação aos outros sistemas. O semipresidencialismo, o semipresidencialismo, ele meio que mistura o presidencialismo e o parlamentarismo, onde existe um presidente e um primeiro-ministro, e os dois governam. E normalmente, quem tem mais poder é o presidente. Que, ó, o semipresidencialismo é um sistema de governo que combina características do presidencialismo e do parlamentarismo. Então, ele pega ambos
sistemas e coloca em um só. Nesse modelo, existem duas figuras importantes: o presidente da República, que é eleito pelo povo, e o primeiro-ministro, que depende do parlamento. Então é exatamente igual, exatamente o mesmo presidente, mesma coisa. O presidente da República, ele chega no poder do mesmo jeito, aqui, ó. Ele é eleito pelo povo. O presidente da República é eleito pelo povo. Enquanto o primeiro-ministro também é pelo parlamento. Aqui, ó. O primeiro-ministro também é pelo parlamento. E diferente do presidencialismo, onde o presidente concentra o poder executivo, no semipresidencialismo, há uma divisão de funções. E ao contrário do parlamentarismo, o presidente possui maior influência política. Então, no parlamentarismo, o presidente ele pode ser o chefe de Estado, enquanto o primeiro-ministro é o chefe de governo. Agora, no semi, não. No semi, o presidente da República, ele também tem influência política, junto com o primeiro-ministro. Eles estão juntos, eles caminham juntos. Um exemplo desse sistema é a Rússia, onde o presidente possui maior poder, mas também existe um primeiro-ministro responsável pela administração cotidiana. Esse sistema busca equilibrar estabilidade e flexibilidade, mas pode gerar conflito entre as duas lideranças. Com certeza. Imagina só, se no Brasil é como se existisse dois presidentes da República, um presidente e um primeiro-ministro, e os dois mandam. Imagina a briga que isso ia dar. É como se o presidente e o vice, os dois comandassem juntos. Não ia dar certo. Mas na Rússia dá certo, né? Assim até hoje. Questão 6. Analise as vantagens e desvantagens da monarquia constitucional no mundo contemporâneo. A monarquia é aquilo que eu falei, ela deixou de ser absoluta e começou a ser constitucional. Começou a ser privada por uma constituição. Privada não, né? Ela começou a ser. é, Com a existência da Constituição, ela começou a ter que. A, a ter que. Como é a palavra mesmo? Começou a ter que caminhar junto com a Constituição. Ela não pode fazer o que ela quiser, ela não é mais absoluta. Agora a Constituição está aí e ela tem que aceitar a Constituição. Aqui, ó. A monarquia constitucional é uma forma de governo, monarquia é forma de governo, em que o monarca exerce funções limitadas por uma Constituição. Isso aqui, limitadas. Então, a monarquia constitucional, vou grifá-la aqui, ela é limitada por uma Constituição, sendo o poder político efetivo exercido por representantes eleitos. Uma de suas principais vantagens é a estabilidade institucional, pois a figura do monarca representa continuidade histórica e unidade nacional. Além disso, como o monarca não participa diretamente da política, há menor risco de conflitos partidários envolvendo essa figura. Então, basicamente, na monarquia constitucional, o rei e a rainha existem, mas quem governa é o primeiro-ministro. E, com isso, eles não podem interferir na administração política. Então, gera menos conflito, como no semipresidencialismo, onde existe o primeiro-ministro e o presidente juntos, que gera muito mais conflito. Por outro lado, a desvantagem é o custo de manutenção da família real, além de críticas relacionadas à hereditariedade. Contraria princípios democráticos de igualdade. Apesar disso, países como o Reino Unido demonstram que a monarquia pode coexistir com sistemas democráticos, desde que o poder seja limitado e controlado. Isso realmente é um problema muito grande. A desvantagem é o custo de manutenção da família real. A família real é muito cara. Imagina quantos milhões que gastam com a família real, com todo aquele luxo. Mas é, o Reino Unido, ele mostra que tem como existir a monarquia e o sistema democrático, porque lá no Reino Unido é, é bem tranquilo isso. Existe o rei e a rainha, mas eles não mandam. Quem manda é o primeiro-ministro. E eles não podem interferir nisso. Questão 7. Explique por que a república está diretamente ligada ao conceito de democracia. A república está intimamente ligada à democracia, porque ambas se fundamentam na ideia de participação popular e soberania do povo. Nesse caso, a democracia é o poder maior do povo, e a república, quem coloca o chefe de Estado, o chefe de governo no poder é o povo. Por isso que está ligado à democracia. Na república, o poder não pertence a um governante por direito de nascimento,
mas sim é o povo que escolhe seus representantes por meio de eleições. Esse modelo permite a alternância de poder, garantindo que governantes sejam substituídos caso não atendam aos interesses da população, como aconteceu no Brasil com a Dilma. A Dilma não estava mais atendendo o interesse da população, então a população da época decidiu impeachment ela. Além disso, a existência de responsabilidade política obriga os governantes a prestar contas de seus atos. Dessa forma, a República cria um ambiente favorável ao desenvolvimento de práticas democráticas, fortalecendo a cidadania e participação política. Com certeza, tem muito mais participação política numa república, porque a república é que coloca o povo no poder, que coloca alguém no poder. A pessoa não nasce com o poder, como era na monarquia. Isso é bem tranquilo. Questão 8. Explique a importância da a separação dos poderes, no contexto das repúblicas modernas. A separação de poderes é um princípio fundamental das repúblicas modernas. Isso aqui foi o que os Estados Unidos aperfeiçoou, na república. Foi a separação dos poderes. O poder não fica mais concentrado em uma só pessoa, em um só ente, como foi um dia. Agora nós temos a divisão entre o legislativo, executivo e o judiciário, que é o tema da última monitoria. Última ou penúltima, não lembro. Essa divisão tem como objetivo evitar concentração de poder em uma única autoridade, prevenindo abusos e garantindo o equilíbrio. Aqui, ó. Prevenindo abusos e garantindo o equilíbrio institucional. Esse princípio foi desenvolvido por pensadores como Montesquieu e está presente em diversas constituições, incluindo a brasileira. Cada poder possui funções específicas e mecanismos de controle sobre os demais, formando um sistema de freios e contrapesos. Assim, a separação dos poderes garante maior segurança jurídica, estabilidade política e proteção dos direitos fundamentais. Uma coisa muito interessante, que eu esqueci de colocar no slide, mas é muito interessante mesmo, talvez até a Luísa tenha citado para vocês, é o poder que existiu no Brasil, que é o moderador. Isso, poder moderador, se eu não me engano. Ele existiu no Brasil junto com os três poderes. Então tinha mais um quarto poder, que era o moderador. E ele não fazia sentido nenhum. Ele era os três poderes, eles não podem ser um maior do que o outro. Eles têm que estar juntos. Não pode existir um poder melhor, maior do que o outro, que tenha mais poder do que o outro. Mas o moderador tinha. O moderador meio que ele podia mudar o que ele quiser em cada um deles. Mas agora, graças a Deus, não existe mais. Agora é só os três juntinhos ali. Questão 9. Analise a evolução da monarquia ao longo da história até a sua forma atual. É muito difícil os professores cobrar coisas históricas na prova. O Antônio até cobra, mas outros professores muito difícil. A Luísa não sei. Aqui, ó. Evolução da monarquia. A monarquia passou por profundas transformações ao longo da história. Inicialmente nas civilizações antigas, o poder do monarca era absoluto. Então, o rei tinha poder absoluto. O rei fazia o que ele queria. Muitas vezes associado a uma autoridade divina, como no Egito. Durante a Idade Média e Moderna, esse modelo se consolidou na Europa, com reis absolutistas, que concentravam todos os poderes. Então, o rei, ele administrava, o rei, ele legislava, ele criava lei, ele julgava, ele tinha o poder dos três poderes. Com o surgimento das revoluções burguesas, especialmente a Revolução Francesa, houve uma limitação do poder monárquico, dando origem a uma monarquia constitucional, atualmente em países como o Reino Unido. A monarquia, ela possui um caráter simbólico, sendo o poder político exercido por instituições democráticas. Assim, a monarquia deixou de ser um sistema autoritário, passou a se adaptar aos valores democráticos contemporâneos. Não faria sentido nenhum, com tanta evolução que a gente teve para acabar com os sistemas absolutistas, não faria mais sentido ter um rei ou uma rainha que pudesse mandar e desmandar em tudo, como era antes. Não faria mais sentido nenhum. Eu acho que nem poderia. Órgãos globais não deixariam isso acontecer. Então não faria sentido. Com a evolução da sociedade, a gente viu isso. A gente viu que não tem mais sentido alguém poder mandar em tudo e desmandar em tudo. Então existiu
a separação dos poderes, por isso. Questão 10, a última de dissertativa. Explique a relação entre forma de governo e sistema de governo, demonstrando como esses conceitos se complementam. A forma de governo e o sistema de governo são conceitos distintos. Então não é a mesma coisa forma de governo e sistema de governo. A forma de governo refere-se à maneira como o poder é adquirido, ou seja, se o governante chega ao poder por fatores hereditários, como na monarquia, ou por eleição, como na república. Já o sistema de governo, vou colocar aqui para baixo. Já o sistema de governo diz respeito à forma como o poder é exercido, especialmente na relação entre poderes executivo e legislativo. Então, a forma de governo, que seria a república e a monarquia, ela diz mais de como tal pessoa chega no poder. Se essa pessoa nasceu em uma família real ou se essa pessoa foi eleita pelo povo. Então ele diz muito mais como o governo, como a pessoa chega no governo. Agora já o sistema de governo diz respeito a quando a pessoa já está no governo. Agora como o poder é exercido, a pessoa já está no poder. Como agora exercer esse poder? E, por exemplo, um país pode ser uma república e adotar o presidencialismo, como é o Brasil. O Brasil é um país, é uma república e ele adota o presidencialismo. Ou ser uma monarquia e adotar parlamentarismo, como o Reino Unido. O Reino Unido, ele é uma monarquia, ele adota o parlamentarismo com o poder no primeiro-ministro e o chefe de Estado é o rei, é a rainha. Dessa forma, a forma de governo define a origem do poder, enquanto o sistema de governo define sua dinâmica de funcionamento. A compreensão conjunta desses conceitos é essencial para o estudo do Estado e da organização política. Então se diferenciam. Vou até escrever aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Forma de governo. Forma de governo é a maneira como chegou no poder. Como chegou no poder. Se nasceu em uma família real, nasceu em família ou, ou eleito pelo povo. Isso é a forma de governo. Agora, o sistema de governo, ele já quer falar como é, você já está no poder e agora como exercer esse poder. Basicamente é isso. A forma de governo é como você chega no poder. E o sistema você já está no poder. E agora como você vai exercer esse poder. Se esse poder vai estar no presidente, se ele vai estar no primeiro-ministro, ou se vão estar os dois juntos. É isso. Agora algumas questõezinhas de alternativa. Ops. No parlamentarismo, quem exerce função de chefe de governo, quem é o chefe de governo? Quem governa de verdade no parlamentarismo é o rei. Não, o rei ele pode ser o chefe de Estado. O presidente também pode ser o chefe de Estado. Congresso e povo não faz sentido. Então, a gente fica com a alternativa C. No parlamentarismo, o primeiro-ministro é quem governa, exercendo a função de chefe de governo. É, Agora, o presidencialismo. No presidencialismo, o presidente é apenas chefe de Estado, apenas chefe de governo, chefe de Estado e de governo, uma figura simbólica ou indicado pelo parlamento. Indicado pelo parlamento, a gente sabe que é o primeiro-ministro no parlamentarismo. Figura simbólica, óbvio que não. Apenas chefe de governo, apenas chefe de Estado, não é, porque no presidencialismo, o presidente ele se confunde com esses dois, com o chefe de Estado e o chefe de governo, com esses dois entes. Então, alternativa C. Presidencialismo, o presidente acumula as duas funções. Agora, questão 3. O chefe de Estado tem como principal função criar leis,
governar diretamente, representar o país, julgar conflitos ou administrar. O chefe de Estado. O chefe de Estado, a função dele é representar o país. Ele representa o país dentro do país e fora. Vou colocar aqui, ó. Dentro e fora. Enquanto já o chefe de. Eu não vou falar que acho que tem uma questão disso. Aqui, ó. No parlamentarismo, quem normalmente é o chefe de Estado? No parlamentarismo. O chefe de Estado é o primeiro-ministro? Não, porque ele é o chefe de governo. Congresso? Não. Rei ou presidente, juiz ou prefeito? Prefeito, óbvio que não. Juiz também, óbvio que não. Rei ou presidente? Sim. Ele pode ser um rei, monarquia ou um presidente, se for uma república. Então, o chefe de governo normalmente é o primeiro-ministro e o rei ou presidente é o chefe de Estado. Questão 5, isso que eu não falei aquela hora. A principal função do chefe de governo é representar o país. Essa a gente já sabe que é a função do chefe de Estado. Administrar, julgar, criar leis ou simbolizar. Então, o chefe de governo, a função dele é administrar o país. Então, ele é responsável pela administração. Ele tem o poder político do país. Vou colocar aqui, ó. Poder político. É ele quem manda de verdade no país. Oh, meu Deus. No Brasil, o presidente exerce apenas função simbólica, função política, chefe de Estado de governo, função judicial ou nenhum. Aqui seria nenhuma, né? É, função simbólica e política, não. Por quê? O chefe de Estado no Brasil é o presidente, enquanto o chefe de governo também é o presidente, porque o Brasil ele é um país presidencialista, uma república presidencialista. Então, é C. O Brasil adota o presidencialismo, onde, vou colocar aqui, ó, onde o presidente adota as duas funções. Perfeito. Questão 7. No Reino Unido, quem governa de fato? O Reino Unido é uma monarquia parlamentarista. Então, quem governa no parlamentarismo é o rei? Não. Presidente? Também não. Juiz? Parlamento sozinho? Não. E sobra o primeiro-ministro. Então, no parlamentarismo, normalmente quem governa é o primeiro-ministro. Normalmente não, sempre. O semipresidencialismo que existe o presidente e o primeiro-ministro. Então, se primeiro-ministro é o chefe de governo, enquanto o rei ou o presidente pode ser o chefe de Estado. Questão 8. A separação entre chefe de Estado e chefe de governo ocorre em separação. Presidencialismo, não, porque o presidente ele adota as duas funções. Parlamentarismo, ditadura, anarquia e monarquia absoluta. Essa aqui, nossa, ficou muito fácil. Obviamente, é o parlamentarismo, que existe a divisão das funções. No parlamentarismo existe um chefe de Estado e um chefe de governo, como no Reino Unido. Chefe de Estado é o rei, chefe de governo, primeiro-ministro. Questão 9. Sistema semipresidencialista. Só há presidente, só há primeiro-ministro. Existem os dois, não há governo e é monarquia. Pode até ser, né? Mas não. Existem os dois. Aqui, ó, existem os dois. No semipresidencialista, ele é como se fosse uma mistura dos dois. Existe tanto um presidente quanto um primeiro-ministro. Vou colocar aqui também, ó. Rússia. Questão 10. A principal diferença entre chefe de Estado e chefe de governo é: um julga e outro legisla, um representa e outro governa, ambos fazem igual, nenhum tem poder, ambos são eleitos sempre. Não. Por que que ambos não são eleitos sempre? Porque o chefe de Estado não necessariamente são eleitos, porque o rei não é eleito, a rainha não é eleita. E o chefe de governo também não necessariamente, porque pode ser um primeiro-ministro. O primeiro-ministro, ele é a escolha do parlamento. Então esse aqui não tem nada a ver. Um julga e outro legisla tem nada a ver.
Então sobe pra gente a alternativa B. Um representa e outro governa. O chefe de Estado representa e o chefe de governo governa. E eu acho que acabou. É isso mesmo. Então, aqui. Então foi isso. A diferença entre as formas de governo e os sistemas de governo, que são monarquia, república, presidencialismo, parlamentarismo e o semi-presidencialismo. É uma matéria bem tranquila, são só 4 temas, bem tranquilos. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar mensagem, podem me procurar na faculdade e vai estar tudo disponível para vocês no Drive, tanto as questões quanto o slide. E é isso. Muito obrigado.